E veja só, aqui em Ribeirão, um ônibus do transporte coletivo foi retirado das ruas por circular com pneus em condições precárias. A denúncia foi do vereador Lincoln Fernandes. Imagens feitas ontem pela manhã mostram os pneus do coletivo desgastados, com parte da camada já no arame. A Transerp informou que multou para Urbano. O consórcio declara que houve uma falha no amortecedor, o que fez o carro desalinhar e aí desgastar rapidamente os pneus. Após detectado o problema, o carro foi imediatamente substituído. Para a gente falar de todos esses problemas que acabam envolvendo os transportes coletivos na nossa macro-região, hoje está aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, a população de toda a nossa macro-região está assustada. Parece que os nossos prefeitos eles estão repassando a conta daquela crise inteirinha para a gente agora. R$ 5,00 o preço da passagem de ônibus, como nós acabamos de ver em Franca e também na cidade de Araraquara. Tem alguma justiça nisso? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, da nossa querida e bandeirante Franca do Imperador e a todos que assistem ao Jornal do TV Clube. Há uma injustiça, mas há uma legalidade. Eu digo por que isso? Simplesmente porque o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Federal de Concessões prevê que a administração pública poderá adicionar ao contrato de concessão a revisão tarifária e mecanismos de recompor o chamado equilíbrio econômico-financeiro, como foi citado anteriormente na reportagem. Então, é injusto, mas é legal. Cabe à população cobrar os vereadores de cada cidade em que está havendo este aumento e pressionar para que as empresas abram a caixa de Pandora, que é o custo e o lucro resultável deste contrato de concessão. Doutor, toda essa movimentação, ela até parece em algum momento ensaiada, né? As empresas de ônibus cobram socorro financeiro aqui em Ribeirão, agora anunciam o aumento das tarifas em Araraquara e Franca. Não tem outra saída para as prefeituras? Tem saída. O prefeito de cada cidade ele tem que ser ousado e abrir a caixa de custos e receitas e despesas e lucros. Não a caixa fantasiosa, mas a caixa verdadeira. Auditar. E simplesmente nenhuma dessas prefeituras, pelo que se nota, vai querer auditar, mesmo porque os maiores doadores de campanha sempre são as pessoas físicas e empresas que estão ligadas a poderes públicos. Logo, a população acaba sobrando essa conta para o mais pobre e uma passagem, por exemplo, de R$ 5,00, no final do mês, no mínimo R$ 300 para um trabalhador que ganha, na média, no máximo, um salário mínimo e meio. É injusto, mas é legal. Cabe dar o troco aos políticos que se valem desse estratagema, André, para não baratear esse custo. Tem como baratear sim, viu? Simplesmente reduzindo a despesa dessas empresas. Mas nenhuma dessa empresa vai abrir a caixa de Pandora e explicar para o povo quanto que é o lucro dela. O negócio é muito bom. Bugalho, sempre quando a gente exibe alguma reportagem aqui, as empresas de ônibus, elas sempre tentam mostrar que não é mais lucrativo trabalhar nos municípios, sempre tem prejuízo, trabalha em déficit, enfim, isso é verdade? André, é uma grande ilusão. Pergunta para o empresário de ônibus de Ribeirão Preto ou de Franca se ele entrega a concessão dele a preço zero, por exemplo. Eu liguei para um querido amigo empresário de ônibus aí de fora do circuito regional e ele me falou que a concessão de ônibus de Ribeirão Preto está avaliada em R$ 200 milhões. A concessão de Franca, se a empresa quiser vender, tem empresário que compra por R$ 100 milhões à vista. Logo, eu acredito que o negócio é muito bom e as empresas fazem um jogo de esconde-esconde piorado em ano eleitoral. Lembrando que esse aumento está vindo no começo do ano justamente para ele não replicar nos efeitos eleitorais agora do mês de outubro. Agora, as empresas elas não dão o menor serviço de qualidade que o usuário merece. A gente acabou de ver aí um pneu totalmente careca de um ônibus ontem aqui em Ribeirão Preto, rodando pelas ruas, carregando passageiros. Muitas vezes as prefeituras acabam se tornando cúmplices de todo esse cenário? Cúmplices só se movem quando a força do Poder Judiciário vem ao circuito. Por exemplo, Ribeirão Preto, através de ilustrado promotor ou promotoria, está movendo várias ações contra o consórcio que detém a concessão. E isso demora, depende de tempo. Enquanto isso, vai se torpedeando e tripudiando com o bolso do cidadão e a qualidade do serviço público, por exemplo, como a reportagem abordou, pneus carecas e que colocam em risco a segurança do usuário.
Prefeito nenhum vai se mexer, mesmo porque são grandes doadoras de campanhas eleitorais e é jogo de poder para poder. Então, cabe à população certamente procurar o OAB, Ministério Público, e se valer do último guardião, que é o Poder Judiciário, para extinguir esse tipo de concessão que está em conformidade com o século passado, mas não mais com os tempos atuais. Dr. Vinícius Bugalho, advogado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Obrigado.